Boa tarde. Boa tarde, Duda. É sempre um prazer falar com você, viu? Prazer é meu. Bom, o que você achou? Graças a Deus, a greve dos funcionários, né, da prefeitura acabou. E pelo menos uma tranquilidade para o prefeito Rodrigo Agostinho, né? É verdade, Duda. E tranquilidade para a cidade também, né? A greve no setor público é diferente do setor privado, porque no setor público é mais fácil identificar se o patrão, entre aspas, né, no caso o prefeito, está falando a verdade ou não. As contas do setor público, apesar de tudo, são mais transparentes, então dá para você equilibrar melhor a relação greve e reivindicação, enfim, e o que a prefeitura oferece. Já no setor privado, isso muitas vezes é mais difícil. E, além do mais, acho que o maior problema é também a pressão da própria cidade, né? Os funcionários são empregados do povo, não é do prefeito ou do secretário de Finanças. Então, tudo isso acho que pesa na balança e faz com que as decisões sejam mais sensatas, como foi dessa vez, né? Não adiantava estender o movimento. Não há dinheiro. Acabou, ponto final. Conseguiram ainda algumas coisas, né? Eu entrevistei na sexta-feira os dois diretores do sindicato, o Valdecir e o Moisés. E me deixaram uma excelente impressão. Mesmo quando eu conversei, vi que eles não tinham fundo ideológico nenhum, que realmente são dois líderes sindicais que defendem a categoria. E estava naquela de não receber a inflação e tal. E nós argumentamos bem na sexta-feira. Eu achei os dois... O Valdecir, um cara muito experiente, não sei se você conhece o Valdecir. Eu conheço, ele trabalha na Endurbe. Eu conheço, né? Assim, de vê-lo lá. Mas muito preparado, já mais de 15 anos no sindicato. Um cara maduro e defendendo realmente, sem cunho ideológico nenhum, os trabalhadores. E eu senti na hora que um dos entraves era que o Rodrigo não tinha aparecido em nenhuma negociação, né? Então acaba até desprestigiando o líder sindical perante o seu grupo, entendeu, né? E aí nessa última negociação o Rodrigo compareceu e bateu o martelo e deu só aquele diferença para todo mundo. E claro que as categorias que ganham bem vão ter, em termos de porcentagem, um aumento insignificante, né, João? Aliás, esse foi o grande desafio do sindicato, né, Duda? O prefeito, ou a prefeitura, ofereceu aquele abono incorporado para quem ganha até R$ 2.300 e os demais, acima disso, não teriam o benefício. Isso dividiu o movimento. E ficou muito claro agora nessa segunda greve, na retomada da greve. Basicamente, os professores, né, que a maioria ganha acima disso, ou os profissionais da educação, não só os professores. Então, foi mais um desafio para esse sindicato, para essa diretoria, lidar com essa separação em duas partes do movimento. E parece que tudo correu bem, a contento, conseguiram o máximo que podiam conseguir, porque o sindicalismo é esse exercício. Não tem dinheiro, eles tiveram inteligência para isso, né? Como é que o Rodrigo ia dar mais aumento? Nós sabemos que não tem, né, João? Não tem mesmo, por outros motivos, né? Claro. Que são complicados. Que até por erros anteriores, né? Muitos erros. Até por erros anteriores. Mas não adianta, já aconteceram os erros. Exato. Né? Já aconteceram. Mas os trabalhadores da prefeitura tiveram algum ganho, tiveram anteriormente outros ganhos, né, principalmente o plano de cargos, carreira e salário. Então deu para suportar dessa vez, por mais este ano. A cidade não sofreu, Duda, eu acho que terminou bem essa história. O que você está achando? Vem o pacotão aí, né? Eu critiquei o Levi várias vezes aqui, porque eu acho que na hora que você está na crise, aumentar imposto, na minha ótica, significa aumentar a crise. Porque aí o investimento acaba desaparecendo. E se o cara não pode pagar o imposto que está aí, que dirá com mais aumento ainda, né? Mas agora pelo menos vem um pacotão, mas vem aumento de imposto também, né, João? Vem, e hoje ainda o assunto do dia, né, em termos nacionais, eu estava dando uma olhada nos sites, é o próprio Levi, que você citou, Duda, prevendo dias difíceis em relação à arrecadação de impostos. Ele não estava falando isso até agora, porque estava tentando encaixar o ajuste fiscal, já passou, o Congresso aprovou, as pessoas, de certa forma, já assimilam, mas agora ele diz que a arrecadação está preocupante. Ou seja, isso é preparar o terreno para o que você acabou de falar. Exatamente. Se não tem dinheiro, como é que você vai pagar? Exatamente. Agora,
Ajuste fiscal, Duda, não é a solução dos problemas todos, né, Duda? Isso é consertar a porta arrombada, mas a reforma da casa, que é o bom, isso não há sinais de que possa acontecer a curto prazo ou a médio prazo, pelo menos se iniciar, né? E é isso que essa que é a grande expectativa, da gente ter um fim nesse momento crítico, que seja no próximo ano, já se fala até em 2017, mas se não houver reformas de verdade... continua aumentando salários em algumas categorias, mesmo o judiciário está pedindo aumento maior. Eu não sei, eu vi hoje na internet, na Inglaterra congelaram os salários dos ministros por 5 anos. Mas é isso, o momento exige isso, e o exemplo parte do poder público. E a Inglaterra público, não está na crise que o Brasil está, né? De forma alguma, mas estão se precavendo para futuras crises, e é coisa que a gente não sabe fazer, se preparar para o que vem adiante, né? Vive um momento apenas, economicamente falando. E em casa é a mesma coisa, se nós fizermos assim também, a hora que a tempestade vier, nós estamos sem teto. Ô João, é claro que uma corrupção nunca antes vista, os números de milhares viraram bilhões de dólares na corrupção. Mas não foi só corrupção, né, João? Foi também uma gestão desastrosa, onde investiu em países que não podem dar retorno para o Brasil de jeito nenhum, né, João? Fica claro tudo isso, Duda. Fica claro como se foi incompetente, né, para gerir aquele momento de bonança que o Brasil vivia, né, nos últimos anos. E como não se previu, o que eu disse agora há pouco, o que vinha pela frente. É nítido, a economia vive de crises e de situações de normalidade. Será que nenhum economista, entre tantos tecnocratas, entre tantos políticos experientes que Brasília tem, independentemente do mérito ideológico, até da moral deles, mas será que ninguém pensou que viria algo pela frente dentro de algum tempo, que a China poderia parar de importar as nossas commodities e isso seria um baque violento na nossa economia? É isso que não dá para conformar, e isso remete àquela conclusão, né, que muita gente chega e que lá o Charles de Gaulle, o presidente francês, chegou, né, que não é sério o país, não se trabalha com responsabilidades, com responsabilização. Pior que para que a China importasse os commodities, abriram a nossa economia para os produtos chineses. Aí os chineses diminuíram de comprar e os produtos já invadiram o Brasil, falindo indústrias e indústrias similares que tinha no Brasil, principalmente de calçado, de eletrônica e etc. Um ciclo vicioso e não virtuoso, né, Duda? Agora os chineses estão voltando aí e exigindo condições excepcionais para eles, para poder voltar a investir 50, 70 bilhões de dólares no Brasil. Mas a negociação travou-se, pelo que eu li, porque os chineses agora querem tudo o que não tiveram antes. E o Brasil não pode também ceder tanto assim, né? O Brasil antes estava numa situação melhor, agora está de 4. Então é a hora que... nesse mercado não tem... Bonzinho, não existe bonzinho. Dinheiro não aceita desaforo. Não sei se você leu a Veja dessa semana, a Veja, isto é. Segundo eles dizem, não tem jeito do Lula não ser envolvido e que não dá mais para falar naquela, eu não sabia. A Veja tornou evidente isso daí essa semana aqui. Realmente ele está envolvido na crise da Petrobras e o nome dele vai estourar. Inclusive levantando a hipótese de que o Zé Dirceu já ameaçou. Do Delúbio, você lembra, o boato era que o Delúbio pegou 200 milhões para assumir toda a culpa e deixar o Lula fora, né? Agora o Zé Dirceu tornou evidente que ou dá imunidade para ele ou ele vai jogar sujeira no ventilador. Eles vão conviver com esse tipo de ameaça, com chantagens o tempo todo, né, Duda? Agora, eu vejo assim, há 2 níveis essa crise moral, essa crise de corrupção. O nível jurídico, que esse está mais distante, talvez, do ex-presidente Lula, e o nível da opinião pública, o nível da imagem dele próprio e do partido. Eu acho que nesse aspecto, sim, ele está sendo julgado e ele está sofrendo reveses aí grandes em relação àquela extrema popularidade que ele tinha, né? Então, nesse aspecto, o Duda, ele está no centro da crise. Na cabeça do brasileiro médio, ele está no centro da crise, assim como o Zé Dirceu, muito mais até, né? Agora, juridicamente, ele tem uma distância ainda para se chegar até ele. Nós não sabemos exatamente o que tem em mãos os procuradores, o próprio juiz, né? O Moro. E é uma questão de aguardar a seriedade desse processo se vai até o final, né? Vamos acreditar nisso, porque já tivemos o Mensalão, que foi uma luz no fim desse túnel.
Bom, eu li com calma as restrições financeiras, né? Para mim, eu não quero ser a ave de mau agouro. O dinheiro do PAC do asfalto, esquece que não vem. E se bobear, não vem nem o do tratamento de esgoto. Dois assuntos, Duda, para a gente testar, inclusive, a seriedade do político e da autoridade brasileira. O ministro Gilberto Kassab, quando esteve em Bauru há 2 semanas, garantiu ao prefeito que os 2 PACs, uma vez assinados, estão garantidos, que esse dinheiro não deixa de vir a Bauru. Agora, vamos ver mais uma vez, testar novamente se o que fala uma autoridade a nível de ministro, se é sério ou se não é sério. Se ele falou isso apenas porque estava em território bauruense, porque é político, porque está montando outro partido, ou se esse dinheiro vem mesmo. Eu estou curioso para checar isso, eu não vou esquecer particularmente, depois nós podemos até comentar aqui, né? Ele garantiu, ele é o ministro das cidades, por onde passam essas verbas. Se bem que o Ministério das Cidades foi, se não me engano, o ministério que teve mais cortes desses 70 bilhões agora do ajuste fiscal. Bastante. Né? Então, a dúvida permanece, mas tem a palavra dele. Vamos ver se é séria, né? Mas para todo mundo tem a palavra que vai sair, né? Quer dizer, e eles vão cortar 2/3 do que estava orçado para esse ano. Dos PAC, do que estava orçado. Vão cortar 2. Desse vão cortar mais. E se esse dinheiro não vier, o governo acaba agora, esse governo municipal. O governo municipal está lastreado apenas em termos de realizações no dinheiro do PAC Asfalto e no dinheiro do PAC Saneamento para a estação de esgoto, principalmente a estação de esgoto. Né? Se não vier, o governo do Rodrigo acaba neste ano, assim que o governo possivelmente anuncie que não tem verba para isso. Mas por que também, Duda? Porque deixou, foi dependendo foi vivendo perigosamente até agora, né? Veio vivendo assim, enfim. A coluna Sacadas do jornal hoje faz um comentário interessante, dizendo o seguinte, que esse governo do Rodrigo especializou-se em viver no limite do perigo institucional. Tanto que quantas 6 já chegaram a bater na porta da prefeitura e foram retiradas, dando-se crédito a ele, até por conta da sua popularidade, que talvez ainda resista de alguma forma, né? Mas não dá para viver perigosamente no limite a vida inteira. Isso é um absurdo que se faz com a cidade. E o governo está acabando também. Eu não sei se ele vai ter tempo de refazer essa postura. Eu duvido. Mas você falou em SEI. O que você achou da posição da Câmara Municipal de não aprovar a SEI do lixo? Eu achei, Duda, que ela espelha o momento que a cidade e que o próprio país vive, a cautela excessiva, a bonificação excessiva que se dá para o político no exercício do mandato. Eu digo excessiva, é uma palavra talvez que indique que de fato essa SEI deveria ter saído, né? Pelo menos para se investigar. Mas o momento é de muita cautela, o momento é de temor, é de medo, o momento é de um legislativo que historicamente nos últimos tempos sempre esteve submetido ao executivo, como esse legislativo em grande medida é submetido com cargos, com acordos e etc. Agora o Legislativo Federal, a Câmara Federal, está dando algum grito de independência em relação ao governo federal, mas mais pela fraqueza, pela ausência do governo federal, da liderança da presidente, do que por outra coisa, do que por uma revisão nos seus princípios. Então eu acho que a SEI acabou mais uma vez abortada, alguns dizem suspensa apenas, porque pode voltar, por conta de toda uma pressão externa e por conta das próprias mazelas do Poder Legislativo, que não tem mais a mesma personalidade que já teve um dia. É verdade. No governo federal, você acha que a Dilma consegue se manter até o final do governo? Porque hoje ela é refém do PMDB mesmo, não tem dúvida nenhuma, né, João? Eu acho que sim, né, Duda? Eu acho que sim, até porque é o que eu disse antes, né? Ruim com ela, pior sem ela, nós estamos num momento de baixa, e no momento de baixa as instituições, elas funcionam sim, mas dá-se muita condição para que as pessoas se recuperem e a crise é da crise isso, né? Você está vivendo um momento delicado, se você apertar mais pode até piorar, embora seja uma saída institucional, uma saída democrática, muitas vezes justa e necessária, mas eu não acredito que uma CPI seja efetivada, a não ser que surjam provas, surjam aí novas informações muito avassaladoras e aí sim o Congresso não tenha outra saída a não ser processar a presidente Dilma, mas eu não acredito nisso não, até porque, como você disse, o PMDB está ali, está controlando toda essa situação de uma forma que vai ser bom para ele e que esse governo chegue até o final. E está na hora do PMDB pensar no povo brasileiro também, né? Porque historicamente sempre foi um partido que
mamou nas tetas quando estava no governo e quando não estava dava um jeito de mamar também, né? Está na hora até num momento histórico de realmente fazer um papel que sirva a nação, né, João? Eu acredito nisso. O começo do PMDB, principalmente quando era MDB, sim, foi sim, bonito, foi bacana, claro, foi importante, claro. aquele papel no processo de redemocratização do país. Depois o partido... Eu falo dali para frente. Dali para frente virou se tornou fisiológico, né? Fisiologia pura. Puramente Seria bom se houvesse uma liderança, que surgisse alguma liderança que reencaminhasse o partido, o PMDB, para coerência com a sua história inicial, né? Mas a gente não vê isso muito facilmente, até porque isso parece um pouco conto de fada, né? Acreditar em Papai Noel, porque a vida real não é tão ideal assim, né? Ela não passa tanto pelo ideal, embora um dia esse país, os políticos, nós todos mesmos tenhamos que nos reencontrar com o ideal, nos reencontrar com a ética, com os princípios e com os valores de uma vida um pouco mais decente, né, Duda? Mais equilibrada, porque senão nós não vamos suportar. Então aí as repercussões, os resultados, o reflexo dessa bandalheira moral que se instalou no país. Né? É verdade. Como é que você imagina que serão os 2 últimos anos do Rodrigo Agostinho? Olha, nós falamos um pouquinho disso agora, né, Duda? Eu acho que se vierem o PAC asfalto e o PAC do saneamento por esgoto, o dinheiro do esgoto, ao todo aí quase 200 milhões, o Rodrigo tem uma chance de terminar, pelo menos com obras entregues, obras de impacto, embora uma cidade não viva só de grandes obras, né? Eu acho que, na média, o governo Rodrigo termina perdendo excelentes oportunidades de fazer avançar, principalmente a conduta política do governo, principalmente a ocupação de espaços de liderança, espaços que se tornassem referência para a cidade. A cidade está sem referência de liderança política e o Rodrigo tem parte de culpa nisso. Não é o único, há os outros líderes, os outros partidos, mas o Rodrigo, como prefeito, como a principal autoridade da cidade, perdeu uma grande chance de exercer esse trabalho, de ser uma referência, de dar um norte para a cidade, ainda que não resolvesse todos os problemas, porque isso seria pedir muito para um prefeito, mesmo com 2 mandatos, mas eu sinto que isso não aconteceu nem minimamente e que a cidade vai se arrastar até o final do ano que vem, isso se a crise não piorar e salário não começar a atrasar. Espero que isso não seja uma realidade. Mas eu acho que não termina como poderia. Dificilmente salário não vai atrasar esse ano, eu acho. Porque nós temos ainda... Dificilmente. E o principal está por vir, no segundo semestre, né, Duda? Pelo que se... Eu me lembro bem, nas primeiras entrevistas que eu fiz esse ano sobre esses reajustes com o Marcos, o secretário dele, ele falou, Duda, se der algum aumento, tem que... Antes de se falar, até naquela... Tem que ser 0. Nós não vamos honrar. Falou fora do vídeo. Ele pode até falar, não falei nada disso. Nós não vamos conseguir honrar os salários até o final do ano. E o Rodrigo sabia disso. Acho que até por isso que não participava das negociações, né? Deixava a secretaria. E, no fim, foi visto até pelos funcionários como um desprestígio para os líderes sindicais, né? Pois é, os 2 governos do Rodrigo, Duda, eu resumiria assim, o primeiro ele surfou nos bons ventos, dinheiro em caixa, deixado pelo antecessor, a condição do país muito bacana, a arrecadação crescendo, não tanto, mas crescendo. E no segundo governo, ele começou a correr atrás dos prejuízos do péssimo planejamento do primeiro governo. E durante 4 anos correr atrás de prejuízo só, o prejuízo também vai ser para a imagem política dele, o prejuízo vai ser para a média, para a nota média do governo. E eu acho que a nota média do governo vai ficar ali por volta de 5, não muito mais que isso. Você que é professor pode me dizer melhor se 5 é uma boa média ou não, né? Mas perdeu-se grandes oportunidades, né? Porque é uma liderança, é um político novo, era uma situação nova quando ele assumiu em 2009, havia muito o que se fazer, mas pouco se fez. Fez-se o trivial, fez-se o arroz e feijão, usou-se a mesma cartilha surrada do político comum e tradicional. E isso hoje não resolve mais. A situação geral da cidade, do país, não suporta mais medidas, atitudes simplistas, atitudes que não tenham profundidade, que não tenham planejamento, que não tenham método, que não tenham, principalmente, a discussão política. O político governa cidades
por isso, porque senão nós transferiríamos isso para gerentes, para executivos, que eu acho que economicamente, financeiramente, em termos de gestão, as coisas iriam muito melhor. Mas o político administra porque a situação política faz com que você tenha sensibilidade para saber onde empregar melhor os recursos, para onde canalizar os investimentos. Mas tudo isso deixou muito a desejar nesses últimos 6 anos, praticamente 6 anos. Né? Bauru vai ganhar do Flamengo ou não? Eu acho que sim, pelo menos o segundo e o terceiro, se perder lá amanhã, mas o segundo e o terceiro eu tenho... Que pena que não é aqui em Bauru, né? É mais um reflexo... Você vai a Marília, você vai? Não, acho que não, difícil. Nós estamos enviando uma pessoa, um repórter lá para o Rio de Janeiro, viaja hoje, e para Marília. Eu fiquei imaginando essa rodovia Bauru-Marília, como é que vai estar? Aliás, as pessoas vão ter que ter muito cuidado. E a rivalidade, né? Bauru-Marília é capaz do marilhense torcer contra Bauru, viu? Não sei no basquete, no futebol certamente. Nossa, né? O basquete talvez. Você lembra antigamente, quando não era o MAC, era o... Como é que chamava o time de Marília? Era... Oh, meu Deus do céu. Se fui tantas vezes lá, era antes do MAC, era São Bento. São Bento. Nossa, São Bento e Noroeste era... Rivalidade, né? Como Noroeste 15, de Jaú, mas tudo isso se perdeu, né? Claro. Com o futebol em baixa. Estamos na quarta divisão. Pelo menos não temos para onde cair mais, né? Já chegamos, né? O Noroeste chegou no fundo do poço. Eu tenho certeza que não vai ser rebaixado esse ano. Ó, o Júnior da Vila Universitária faz uma pergunta para você. Bom, eu ia falar isso, mas ele está perguntando para você. João, o que você sabe da venda do Alameda Quality para o grupo do Postos do Rodoserve? Rodoserve. Olha, nós recebemos essa informação no jornal, de uma forma extraoficial, não confirmada pelas proprietárias do Alameda, mas pela fonte que nos forneceu a notícia, me parece ser verdadeira a informação. Né? De fato, o Alameda deve ser transferido o seu controle acionário para os proprietários do Rodoserve Star. E esse pessoal do Rodoserve é muito competente também, né, João? Eles têm... O serviço deles é de primeira qualidade. Muito bom. Haja vista os postos que eles mantêm lá na Castelo Branco. Tem um ali perto de Campinas também, maravilhoso, viu? Exato. Eu acho que de Campinas, Bauru não deixa, não vai perder, imagino, e torçamos para que... Que eles mantenham esse tipo de serviço, exato, né? O posto, o empreendimento... O empreendimento é maravilhoso. Com cultura, né, agregada. A cidade ali, né? vai, né, João? Vai, responde. O cara vai, assiste um filminho, sai... Ou ele janta, ou toma um lanche e vai embora para casa com a família. É um programão. É um programa e programão. Muito bacana. Bauru ganhou muito com a chegada do Alameda. Chegou, não tem a dúvida. E quiçá o proprietário novo mantenha o mesmo estilo, com cultura agregada. Não só vender gasolina e comida, né? Mas cultura, isso é muito importante. Isso agrega muito valor para o empreendimento. E trouxeram shows maravilhosos para cá, né? Muito bons. Marcou época, né? E certamente isso deve continuar. Eu que sou um frequentador, eu sentia que ultimamente a administração estava meia relapsa, viu? Meia relapsa. Mas tomara, eu acho que esse pessoal do Rodoserve é muito competente também. O Roberto Macedo pergunta para você, João, por quanto tempo o Bauru ainda aguenta para não cair nessa crise econômica que já se instalou no país? Acho que o Bauru está pior que o país, viu? O João vai dar a opinião dele. Na sua opinião, quanto tempo precisaremos para sair dela? Abraço. Não sei se ele pergunta se é Bauru ou o país para sair dela, né? Mas acho que ele está perguntando de Bauru, né? Abraço, Roberto. Eu não sei se ele pergunta de Bauru, a cidade como um todo, ou o poder público, né? Mas eu acho que as duas coisas estão muito próximas. Roberto, é difícil a previsão econômica, mesmo os economistas divergem, mas fala-se que 2016 ainda nós estaremos sentindo os reflexos dessa retração violenta na economia e que as pessoas têm que fazer a lição de casa de uma forma muito clara, muito eficiente e também não se desesperarem. Neste domingo o jornal trouxe uma matéria até interessante com alguns consultores e economistas e até um psicólogo, o Arnaldo Vicente, um dos ótimos psicólogos dessa cidade, dizendo o seguinte, que é até uma máxima já sabida, né? Quer dizer, a crise é uma oportunidade? Sim, ela é uma oportunidade desde que você saiba enxergar onde estão os seus problemas. Cada um tem o seu problema específico, tem a sua gordura específica, até
Um deles ali, eu acho que o Adriano Fabri cita um exemplo, Duda, de que na prosperidade, muitas empresas e muitas pessoas expandiram demais o seu negócio fisicamente falando, às vezes até desnecessariamente. Então tem que saber enxergar agora onde a gordura sobrou nesse período e enxugar para que a crise não seja de fato pior do que a gente sente, né? Porque há muito de sensação na crise, né, Roberto? Eu acho que nós vamos sair dela, claro, acho, não tenho certeza, o mundo vive em crise e períodos de prosperidade, e é mais um. Só temos que saber agir e tirar as lições dela acima de tudo, né, Duda? Principalmente o poder público. Você falou de uma pessoa aí, eu tenho a impressão que eu não conheço ele pessoalmente, mas muita gente fala bem desse psicólogo Arnaldo, viu? Vale uma entrevista aqui. Vale, então, vale, Nádia, às vezes até fui aluno do Prevê, não sei, mas a Nádia me marca com o Arnaldo. Arnaldo Vicente. Arnaldo Vicente, eu li hoje o que saiu no jornal, ontem, domingo, né? Isso, domingo. É muito, muito interessante. E eu tenho no Prevê diversas pessoas que são clientes dele, pacientes dele. E todo mundo elogia, viu? É muito bom, ele é muito bacana. Vale. Quantos anos ele tem? Quantos anos? Ele é, olha, beirando os 50, se tanto, né? Pelo aspecto físico, pelo menos. Mas é por aí, a minha faixa, a sua faixa. A minha não. A sua um pouquinho mais. Acima, um pouquinho mais, alguns anos só a mais. Ó, o Pedro Valentim fala aqui, ó. Enquanto Bauru ainda tem falta de 1.000 vagas de creche para filhos de mães que precisam trabalhar e que não têm condições de pagar as particulares, a Secretaria Municipal de Educação priorizou investir na compra do prédio da estação ferroviária. Mas não foi a Secretaria Municipal de Educação, foi a Prefeitura como um todo, né? Que até hoje continua abandonada. Nada contra a compra, mas até agora não ter feito nada no prédio é um absurdo. Você observou bem, Pedro, um abraço. A compra foi decidida pelo prefeito, né? Foi uma decisão do executivo, do gabinete. A Secretaria da Educação foi cogitada a se mudar para lá, mas me parece, Pedro, que essa ideia já foi abandonada, assim como a saúde, na mesma época. E hoje fala-se na cultura, na Secretaria de Cultura e na Secretaria, talvez, do Desenvolvimento Econômico e uma ou outra aí. Nada certo também. E as reformas começaram, a prefeitura, para não dizer que não falou das flores e que não fez nada nesse período todo, que já tem o prédio em mãos, praticamente 6 anos, a prefeitura começou uma pequena reforma, alguns retoques, vamos dizer assim, uma limpeza praticamente do prédio, para ver se dá para usar para alguma coisa. Mas eu acho que isso espelha mais uma decisão sem planejamento, se não equivocada, porque aquele prédio é histórico, é bacana preservar, se a prefeitura pudesse dar a sua parcela, seria muito bom, sua parcela de contribuição, mas revela aquilo que já vimos falando aqui nesse programa. Falta de planejamento. Comprou um prédio, 5 milhões, e não se soube nesse tempo todo o que fazer com ele, e até agora não se sabe, na verdade, né, Duda? Começou-se aí uma reforma a conta-gotas para ver se dá para salvar as aparências, mas isso é muito pouco, não é, Pedro? Mas não tenha dúvida. Resolveu o problema dos ferroviários, né? E o Roque, como presidente do sindicato, ele está certinho, tem que lutar para resolver, né? Que acabaram recebendo. Agora, não ter feito nada até agora, esse que é o grande absurdo da história, né, João? Mais um elefantinho branco, né? Mais um. Pode ser o viaduto do Rodrigo, esse, né? Então, se ele não tomar cuidado... Tem pouco já, né? Poucos. Imagina, né? É complicado, né, Duda? Parado. Bom, eu estou falando faz tempo que a Faculdade de Medicina nossa, que eu sabia que estava entrando na crise, né? Tentaram disfarçar o máximo por causa da eleição. Agora, eu acho difícil a Faculdade de Medicina. Não, a pública. A pública é muito difícil, ainda mais agora, né, Duda? Isso vem, pode até retomar essa discussão daqui a 2, 3 anos, 4 anos. O que nós temos de perspectiva é uma particular, né, que teve seu anúncio adiado, seria na última semana, ficou para julho. E se ela for particular não precisa do governo federal para vir. É só uma autorização. É só uma autorização. Que já está dada. O que se criaram 40 e tantas faculdades de medicina no país por causa das eleições. Exato. Né? Por causa das eleições. Porque, né, na verdade, não dependem de autorização. É iniciativa privada, né? E deve caminhar rapidamente até isso. Eu acho que o ano que vem poderemos ter vestibular já.
E hoje, Duda, só para fazer um comentário enquanto você pega a pergunta, a notícia que me chamou a atenção, não sei se você viu na internet, foi uma palestra do ministro Luiz Fux e uma do ministro Luiz Estevão, se não me engano, do STJ. Luiz Fux do Supremo e o Luiz Estevão do STJ. R$40 mil, uma palestra de 1 hora. E você vê, é muito longe ainda, tá longe ainda para a gente ter uma solução o Lula, de moralidade. As palestras do Lula eram uma verdadeira fortuna. É, né? Outro bom de palestra também. Mas é um absurdo. Um ministro do Supremo que está no meio desse turbilhão de apuração, né? De julgamento, cobrar R$40 mil por 1 hora de palestra lá em governo de Belo Horizonte. De Minas, na verdade, não da prefeitura. Né? Então é para começar bem a semana. Mas não tenha dúvida. O Pedro Valentim ele fala o seguinte, vai dizer que a compra da estação foi feita pelo prefeito, mas usou verbas das secretarias da Saúde e da Educação. Eu não tenho conhecimento disso, Duda. Exatamente a operação financeira aí, como é que foi a contabilidade e os recursos eu disso? Também não sei, mas eu acho que não poderia usar a verba da saúde para comprar. Então, porque são verbas, a maioria carimbadas. Eu acho difícil. Vamos checar. Vamos checar, Pedro. O Juliano Fernandes Silva, ele pergunta. Eu estou lendo as perguntas aqui porque hoje deu pane na internet ali, então eles estão copiando as perguntas lá e mandando. Qual sua opinião sobre a desistência de uma empresa que iria fazer prédios residenciais ao lado da estação ferroviária e não vão mais acontecer? Podemos dar adeus à revitalização central mais uma vez? Olha, eu acho que a Deus... O Zaiden estava por trás dessas coisas, o Renato Zaiden, né? Era um incentivador de que o jornal, isso acontecesse, né? O jornal participou lá do lançamento, inclusive, né? Olha, eu acho que esquecer que dar adeus à revitalização do centro, não, é muito drástico isso. Nós vamos retomar certamente essa ideia, esse projeto, porque é muito bom e necessário, né? Nós não podemos jogar o centro ao Deus dará. Tudo que eu soube sobre isso, Duda, é que... teve alguns fatores, né, presentes nessa decisão da Casa Alta, né, que é a empresa que faria os prédios ali. Os fatores de conjuntura nacional econômica, que pesaram, acho que mais do que tudo. A Casa Alta trabalha muito com o programa Minha Casa Minha Vida, e esse programa teve um corte, e ainda está tendo um corte grande de recursos. E também os problemas locais aqui, alguns entraves do ponto de vista de zoneamento, do ponto de vista de plano diretor, que também é outro problema, que são outros problemas que ficaram esquecidos no tempo e que agora causam reflexos negativos. Bauru não tem leis urbanísticas porque os prefeitos passados e o atual não se preocuparam em rever isso. Com todos os técnicos que tem lá, com os secretários, ninguém deu um alô, ou se deu, não foi ouvido. Bauru está num vazio de lei urbanística, tanto que hoje se vota um pacotão de corredores comerciais. Você foi amigo do Mussa também. O Mussa falava isso lá atrás, né? Então, sim, o Mussa sempre falava. Sempre chamou atenção para essas coisas maiores da política, né? Porque ele via, ele enxergava. E para quem está de fora e para quem gosta e que precisa exercer de alguma forma a atividade política, é fácil enxergar o quanto não é feito, né, Duda? E a população precisa enxergar isso também. E é o caso aí dessa situação envolvendo os prédios da estação que o telespectador pergunta. Então, problemas locais e problemas nacionais fazem o empreendedor segurar o empreendimento, mas deve retornar em algum momento. Ô João, para encerrar, o que já tem de concreto para a próxima eleição para prefeito? Que nomes que você está vendo, que articulações? Olha, algumas articulações ainda tímidas, de alguns nomes surgindo, né? Em termos de novidades, eu ouço muito falar no nome do Orlando Costa Dias, que foi presidente da Unimed. Assim, de fora do cenário político partidário, mais o Orlando. Aí dentro do cenário partidário, você tem quase que todo mundo candidato a prefeito, né? Vereador, até pela ausência de líderes mais embasados, líderes mais consagrados, todos se dão o direito, e com justiça, com razão, com direito mesmo, de se lançar, de botar o seu nome à avaliação das pessoas, inicialmente, nesse ano, ainda internamente, no círculo político, dentro dos partidos, mas certamente o ano que vem teremos candidatos com nomes tradicionais e talvez um ou outro nome diferente para a população poder optar. Se vai por um nome tradicional da política, um nome de militância política, ou um nome novo, um empresário, alguém da iniciativa privada ou alguém que seja aí um profissional liberal com capacidade para dar um bom encaminhamento para a cidade. Eu acho que nós teremos essas duas formas de candidatos no ano que vem. João, mais alguma coisa?
Não, Duda, obrigado pelo convite. Um prazer sempre estar aqui falando com você, com os telespectadores. Nossa, também, é muito João. bom. Muito obrigado. Obrigado, João, pela presença, viu? Mas hoje, eu não sei se você lembra dela, faleceu em Belo Horizonte a professora Josenira, que quando nós chegamos nos cursos Brasil, em 1973, ela já era professora dos cursos Brasil. Foi professora do Jurandir Bueno, de personalidades em Bauru. Ficou 40 anos conosco, aposentou alguns anos atrás, aposentou pela terceira vez, uma vez, duas vezes, e parou de dar aula quando já tinha quase 80 anos de idade. Era um espetáculo a Josenira. Ela faleceu em Belo Horizonte, acho que muita gente que está nos ouvindo foi aluno da Josenira e eu lhe falei com Belo Horizonte, falei com a filha dela e lamentavelmente a família Prevê hoje está muito triste. E uma precursora do Prevê. Nós chegamos no curso Brasil para assumir a escola da dona Gilda e do seu Darcy, que era uma escola pequena, mas com um prestígio fantástico, né? Aí a nossa responsabilidade de fazer a coisa bem feita dali para frente, né? E dona Gilda já foi, seu Darcy já foi e agora foi a Josenira. Lamentavelmente, mas é a lei da vida e os mais idosos vão deixando lugar para os mais novos. Ela deixa em Bauru muitas saudades, uma professora excepcional. Eu tenho a impressão que a Erci, a Cândida, a Tereza, a Carme estão nos ouvindo aí e todo mundo hoje pode fazer e tem certeza que vai fazer uma oração pensando na nossa querida Josenira.